Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 6. Olha, Jesus tem falado tantas coisas maravilhosas. Eu estou muito impressionado com os ensinamentos do nosso Senhor. Tem sido de muita importância para a minha vida no particular. Ele disse assim em Mateus 6, 24. O subtítulo aqui é Os Dois Senhores. Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmã, tem outras versões aí? Põe ali para mim, por favor. Mateus 6,24. Todas as versões que você tiver aí, por favor, bote ali. Essa é NTLH. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Dinheiro é o dono de muita gente. Essa é BKJ. Essa é a católica? Não, né? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É o nome do dinheiro, riquezas. Outra versão. Essa é King James. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem mais? Põe lá, para a gente tirar todas as dúvidas do que Jesus falou. Essa é a NVI. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Zé Fini? Acabou? Então vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu de novo aqui, com as minhas mãos não estão cheias de pedras, como o legalismo junta pedras para atirar nos outros. As minhas mãos estão cheias de sementes, que eu vou lançar nas terras, e eu não sei onde encontrar a terra boa. Eu sei que a terra boa é o coração das ovelhas, aquelas que estão no aprisco, e as centenas e milhares de milhões que ainda estão fora dos apriscos, mas que quando você lança a semente, ela sempre cai também na terra boa, que é o nosso coração, o coração dos salvos, daqueles que foram predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo para viverem a vida eterna, mas eles não sabem. Usa a minha vida, Senhor, como semeador dessas sementes divinas. Deus, sempre estarei pronto para lançar sementes. Usa para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o povo de Jesus, que ama Jesus, que crê em Jesus, diz amém. Dá um glória a Deus, dá um lindo aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Igreja do Senhor, santificada em Cristo, selada, salva, perdoada, amada, justificada, regenerada, pronta para estar de volta com o Papai Deus. Amém?
Esse tema, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, servir quer dizer satisfazer, ajudar, auxiliar a duas pessoas ao mesmo tempo. Um ajudante é quase impossível ele servir a dois profissionais. Então, ele vai apurrinhar um e vai alegrar o outro. Então, quando você pensa nesse versículo aqui, bota na Almeida, tá, irmão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, tem uma história muito interessante. Mateus 19, o versos 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha isso, irmão. Isso é uma pergunta de um legalista. O que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Ninguém tem condição de alcançar a vida eterna. Nada que você e eu viemos a fazer, não temos requisitos para alcançar a vida eterna. Já começou errado. Então ele vai: que farei eu de bom? De bom, porque ele acha que ele fazendo o bom ou o bem, ele já tem direito à vida eterna. A vida eterna não está ligada ao bem ou ao mal que você faça. Então vou fazer o mal. A vida eterna está ligada a Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Agora, nessa caminhada, mesmo com Jesus, às vezes um cristão genuíno faz algumas coisas erradas. Certo ou errado? Certo. Não deveríamos fazer, mas a gente às vezes comete erros. Então esse homem já chegou totalmente errado para alcançar o seu objetivo. Qual era o objetivo dele? A vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Ele perguntou: Jesus, o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então ele vai falar: bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, por que Jesus falou assim? Guarda o mandamento. Porque ele ainda não tinha morrido. Porque você não é salvo porque você guarda os mandamentos, você é salvo porque você tem Jesus na sua vida. Vamos entender isto? Então, antes de Jesus, a salvação estava ligada a guardar regras, mandamentos. Então quer dizer que agora, mesmo com Jesus, eu não preciso guardar, eu não tenho que guardar, eu tenho que quebrar. Agora você guarda sem nenhuma dificuldade, porque você tem Jesus, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Então, vamos lá. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Olha, o cara se achava, né? Até parece que esse camarada aqui cumpria todos esses mandamentos que Jesus falou. Até parece que ele seguia à risca o que Jesus falou. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai. Olha só, irmão, olha o que Jesus falou: você não é perfeito por causa de uma. Se você diz que guarda tudo, eu quero acreditar em você. Mas se você quer ser perfeito, você não é perfeito porque você guarda tudo isso. Se você quer ser perfeito, Jesus conhece o coração. Jesus sabia qual era o deusinho dele que ele tinha dentro dele. Olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, porque você não é perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem
e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha, um senhor aqui. Qual era o senhor desse rapaz? Era o dinheiro, era mamon, Então, a impossibilidade da dupla servidão. Não tem como. Jesus criou um obstáculo para ele. Você não é perfeito. Quer ser perfeito? Faça isso. Aí você vai se tornar perfeito, porque você não é perfeito, porque o teu amor está em mamon. Teu amor está no dinheiro, teus bens, tuas posses, teus recursos. Isto você tem como segurança de vida. E isto não é a nossa segurança de vida. A nossa segurança de vida está em Cristo. Então, a impossibilidade da dupla servidão. Ponto 1. Conceito de escravos. De escravo. Por exemplo, na antiguidade, um escravo pertencia totalmente a um senhor. Um escravo não era dividido com vários senhores. Ele pertencia a um só. Ter dois donos geraria ordem conflitantes. Um mandava fazer uma coisa e o outro mandava fazer outra coisa. Segundo ponto, sobre a impossibilidade de dupla servidão. Conflitos internos. O primeiro é: um escravo não podia servir a duas pessoas ao mesmo tempo. Conflitos internos. Jesus afirma que a tentativa de servir a ambos leva inevitavelmente ao ódio a um e o amor de o outro. Ele falou aqui em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e fazer o que com o outro? Amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Então, o que esse jovem fez? Ele desprezou a um e ficou com o outro. Ele queria salvação, o reino, mas também queria o coração dele preso naquele valor. Pastor, ter dinheiro, mamon é representado pelo dinheiro. Ter dinheiro é pecado? Ser rico é pecado? Não. O pecado está naquilo que Moisés falou lá atrás, e Paulo repetiu também em Timóteo. Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17, versos 18. Põe ali. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estas riquezas. Deus falando através de Moisés, dizendo: nenhum homem pode dizer: foi a minha força e o meu poder do meu braço que adquiriram o que eu tenho. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas e para confirmar a sua aliança que, sob o juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, a nossa confiança não está naquilo que fazemos, mas a nossa confiança está em Cristo, em Deus. Então, vamos lá. Conflitos internos vai amar um, vai odiar o outro. Não há meio termo. Ou você se devota para um e despreza o outro. O significado de mamon, dinheiro. Nós lemos lá, bota ali na NTLH, irmã, Mateus 6, 24, que fala mamon, depois volta para cá. Mateus NTLH. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois rejeitará a um e preferirá o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus também e servir ao dinheiro. Volta outra versão, onde está mamon. Outra versão, qualquer uma aí. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou devotará um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e a riqueza. Vai caçar o mamão aí, irmão. Tem uma das versões que está mamão. A gente leu algumas. Bota lá de novo, outra. Isso. Ou, aqui, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Eu li um monte de vezes aqui, mamão, cadê o mamão? Sumiu, roubaram o mamão? Pegaram o mamão, levaram, meu Deus. Mateus 6,24, Mateus 6,24. Quem leu comigo mamão, irmão? Roubaram o mamão. Aqui, não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão, fica quieto aí. Oxi. Então, o significado de mamão é dinheiro, mas é mais que moeda. Servir a mamão não é apenas possuir bens, mas colocar no dinheiro a segurança e proteção que deveria ser colocada em Deus. A nossa segurança, a nossa proteção não está na instabilidade das riquezas. Você sabe que dinheiro vem, dinheiro vai. A escravidão invisível, o desejo insaciável e as dívidas podem transformar o dinheiro de uma ferramenta, porque o dinheiro é uma ferramenta para salvar vidas. É com o dinheiro que nós evangelizamos, é com o dinheiro que a gente divulga a palavra de Deus, é com o dinheiro que a gente paga a internet, é com o dinheiro que a gente compra um microfone. Então é o dinheiro é uma ferramenta abençoada, ela só não pode dominar a nossa mente, sabe? A gente não podemos colocar o dinheiro como sendo o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nós servimos. O teste do coração, onde está o teu tesouro? Você lê isto lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e versos 20, olha lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, estes versículos aqui, eu tenho certeza que na Bíblia do Silas, na Bíblia do Macedo, do Valdomiro, do Ari Soares, não existe na Bíblia deles. Eles arrancaram, rasgaram e jogaram fora. Então, é um investimento eterno, onde depositamos o nosso interesse, tempo e preocupação, onde está o nosso coração. Onde você põe a tua preocupação? Nós estudamos de manhã que Deus cuida das aves, dos pássaros, e Ele também cuidará da nossa vida. Lembra disso, né? Estudamos pela manhã. Prioridade do reino. Isso se encontra lá em Mateus 6, versos 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acumulamos tesouro no céu, quando usamos os recursos terrenos para fazer o bem e cumprir a vontade de Deus. Os recursos que nós recebemos é para fazer o bem. Não é para comprar maconha, nem cachaça, dar dinheiro para a gente tomar cachaça, dar dinheiro para as pessoas ir para prostíbulo, não. Sabe, quando você pega o seu dinheiro e sai distribuindo por aí, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, o suor do teu trabalho, do teu rosto. Então, acumulamos tesouro no céu quando usamos os recursos terrenos para fazer o bem, cumprir a vontade de Deus. Quarto ponto, o caminho da liberdade. Mordomia cristã. Deus não quer o dinheiro, o nosso dinheiro. Diga-se, Deus não quer o meu dinheiro. Pode falar, irmão, não quer não. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não quer o dinheiro dos fiéis. Não quer. Mas o que Ele quer então? Ele quer uma atitude de honra que distingue acima de todas as coisas. É a libertação em Cristo. Nós chegamos a um ponto que nós estamos livres dessa ganância, sabe, desse desejo insaciável de ter. Aí faz igual aquela pessoa que tinha um galpão imenso, destruiu para armazenar mais coisas para ele. Então isto se chama mamon, amor ao dinheiro. Então a libertação em Cristo, a verdadeira liberdade vem ao alinhar a vida
ao propósito de Deus, reconhecendo-o como o único soberano. O nosso soberano não é o nosso recurso, é o Senhor. Amém? Conclusão: o dinheiro deve ser um bom servo. O dinheiro tem que servir a gente, mas nunca um senhor. A fidelidade a Deus traz paz, enquanto a servidão às riquezas traz ansiedade. Se você vê a casa da maioria dos ricos, a vida da maioria dos ricos, são uma vida cheia de ansiedade. E se eu ficar pobre? Se eu ficar pobre? E se eu ficar pobre? Não posso mais frequentar aquele ambiente. E aí? Se eu não trocar de carro? Se eu não fizer isso? Então é uma vida desgraçada. Para servir exclusivamente a Deus, o foco é sair do fazer e passar a pertencer. Aqui está um cumprimento prático do estudo que nós acabamos de fazer nessa primeira parte. A prática da exclusividade. Deus não divide a sua glória, irmão. Deus tem que ser exclusivo, prioridade máxima. Não coloque nada na frente de Deus. Nada é nada. Nem mulher, nem marido, nem mãe, nem filho, nem ninguém. Não diga, é essa pessoa, é aquilo que me impede de eu ir, de louvar, de adorar, de cultuar. Não diga isto, porque se você falar que algo está atrapalhando isto, Deus remove da sua vida. E depois, às vezes, as pessoas perdem coisas porque elas não sabem o que elas estão falando. Eu vi até uma historinha no YouTube, que uma pessoa só via reclamando: olha que carro horroroso, de repente o carro bateu e estragou. Ai, esse cabelo é horrível, de repente ela acordou careca. Quem viu essa historinha? Então, se a gente começar a reclamar de tudo que está acontecendo com a gente, então, a prática da exclusividade, servir só a Deus, não, isso é muito importante. Servir só a Deus não significa isolamento, mas sim que Ele é o filtro de todas as suas decisões. Eu consulto a quem? O dinheiro ou consulto a Deus? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Já consultou a Deus? Poder você pode, mas você deve, entendeu? Poder, quem tem muito dinheiro pode, mas deve fazer? O que Deus disse? Não consulto ninguém, eu sou o Senhor que decido tudo. Não pode. O senhorio de Cristo no cotidiano. Servir a Deus significa que seu trabalho, sua família, sua finança estão sobre a autoridade dele. O dinheiro deixa de ser um fim para passar a ser um meio para glorificar a Deus. Então o nosso dinheiro tem que servir para glorificar a Deus. Quando você ajuda aqui, você está ajudando a pagar o aluguel, pagar a internet, manter as rádios funcionando, manter os aplicativos. Então tudo isto você está sendo beneficiado, porque esta inclinação você está mostrando: o meu Deus é o verdadeiro Deus. Ação. Pergunte se cada decisão que nós vamos tomar, isso honra ao meu Senhor ou alimenta o meu ego? Ou seja, possuir coisas. Com esse advento da internet, irmão, as pessoas não precisam ir numa loja para ter coisa, basta estar com o celular na mão, com um cartão de crédito, acabou. Então o cartão vira o senhor, achando que ali tem dinheiro. Ali não tem dinheiro, ali tem dívida. Quem utiliza o cartão sem ter dinheiro na conta está contraindo dívida, está contraindo problemas para o futuro. Sabe lá o que acontece amanhã? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu aprendi, irmão, eu só compro coisas se eu tiver dinheiro para pagar. Eu posso comprar a prestação, mas o dinheiro está guardado para pagar. Se faltar, se falhar, o dinheiro está lá, porque eu compro descansado. Eu junto 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não tenho pressa de adquirir coisas. Eu e minha esposa, eu morei dentro da minha sala. Quem já foi na minha casa? Ali era meu quarto, ali era o quarto das crianças, minha sala, era tudo. Tinha a cozinha e o quarto. Ficamos ali 4 anos sem rebaixamento, ferro. O homem botou lá uns ferros lá, até hoje não apareceu lá para botar o rebaixamento. Aí botamos com outra pessoa. A gente ficamos ali esperando o tempo
tempo de Deus, sabe? Tinha cartão, tinha talão de cheque, tinha tudo para meter a cara, mas eu tenho, não tenho, então eu consulto a Deus, ele fala, espera, então quando você tem Deus para te guiar, porque eu já sofri demais com dívidas, tem gente que não tem vergonha na cara, gente cristão, que diz que tem Deus, só vive preso com dívidas, e às vezes fica desesperado, sabe, faz a família passar vergonha, o telefone toca, diga que eu não estou, porque eu não tenho dinheiro. Por que não tenho dinheiro? Porque comprou sem ter dinheiro. A gente não vai, irmão, não arrisque. Nós estamos vivendo num país totalmente instável. O único que é estável é o teu Deus, é o nosso Deus. O nosso país está numa instabilidade terrível. Não confie em governo, não confie em ninguém. Confie exclusivamente no teu Deus. Amém? Então vamos lá. O antídoto do contentamento. A maior arma contra o outro senhor. Qual é a maior arma contra o outro senhor? É o contentamento. Paulo disse lá em Filipenses 4, 11 ao 13. Temos 15 minutos. Filipenses 4, 11 ao 13. É Almeida, tá, irmão? Sempre a base é Almeida. A gente pode parar em todas as Bíblias, você tem que achar Almeida e jogar lá. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repetindo, a maior arma contra o outro senhor se chama contentamento. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tendo tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todo mundo conhece isso aqui, mas não conhece o contexto. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, a maior arma contra o outro senhor, que é Mamon, é o contentamento, é a gratidão pelo que já foi dado. O apóstolo Paulo falou, né, em Filipenses 4,12, que o segredo é saber viver tanto na escassez quanto na abundância, mantendo o foco em Deus, em Cristo. Prioridade radical. De acordo com os princípios de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são deletadas e mais ordenadas. Deus não aceita estar no segundo lugar. Às vezes a gente tenta colocar Deus lá no último da fila. Põe Ele, irmão, põe Ele na frente. Está doente? É Ele. Está com problema? É Ele. Recorre primeiro a Ele. Ele é o teu auxílio, o teu socorro, é a Ele, diga, é a Deus, não é dinheiro. Aí eu tenho dinheiro, eu vou fazer exame, eu vou em qualquer, eu tenho Copadó, não sei o que dó, tanta dó que eu não sei, tanta dó que eles arrumam. Então, não, é Deus, diga, é Deus. Primeiro lugar, o reino. As outras coisas não são deletadas, elas são ordenadas por Deus a chegar na nossa vida. Ele diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, voltando lá para 24, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. O conceito central: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, que é Mamon. Conceito central, conflito de lealdade. Servir a dois senhores, você vai ser leal a um e vai ser desleal ao outro. Jesus usa essa metáfora de um escravo que não pode ter dois donos. Há pessoas, inevitavelmente se dedicará mais a um
e desprezará o outro. Essa é a escolha de se manifesta no coração humano. Então, quem é o meu Senhor? É Deus. Então é a Ele que eu vou servir, é a Ele que eu vou obedecer, é a Ele que eu vou seguir. Então, eu posso ter muitos recursos, muito dinheiro, você pode ter muito dinheiro. Estamos falando aqui para o mundo inteiro. Tem muita gente que tem o Deus deles é dinheiro. Nós tínhamos aqui um irmão que não ganhava nada, tinha lá um salãozinho furrepa, era drogado, trouxe para cá, ajudei, eduquei, cuidei, amamentei, sabe, dei tudo. Aprendeu o segredo da prosperidade, começou a ser generoso, prosperou, o salão cresceu, aí entrou muito dinheiro, já alugou uma casa na praia, já comprou um carro bom. Sabe o que aconteceu? Foi o mamon. Chegava para mim: pastor, o senhor entende, agora eu tenho uma responsabilidade maior, não posso estar aí, final de semana eu estou cansado, eu vou para a praia com a minha família. Eu falei: irmão, vai em paz, não sei se vai ter paz. Passaram-se alguns anos desfrutando dessa prosperidade, caiu nas drogas de novo, levaram o dinheiro dele todo, as drogas, se endividou, teve que fugir do Rio de Janeiro por causa de agiota atrás dele para matar ele. Hoje mora numa cidade distante, não sei se resolveu o problema, está na igreja, mas fez, por causa do amor ao dinheiro. Olha, por isso que o apóstolo Paulo fala, porque o amor ao dinheiro, está lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 6, versos 7 ao 10, põe lá, irmão. 1 Timóteo 6, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, quais afogam os homens na ruína e na perdição. Põe no 17 para mim, verso 17. Vê se é esse aqui. Exorto aos ricos do presente século. Não é pecado você ter dinheiro. A exortação de Paulo aos ricos: exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, aonde? Na instabilidade da riqueza, mas coloca a sua esperança aonde? Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ele vai aconselhar os ricos. 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos. A primeira coisa, quando uma pessoa tem dinheiro como mamon, ela nunca terá isto no coração: generosidade. Não, o miserável, o avarento, ele sempre diz assim: pode ter trilhões, ele vai dizer: se eu der eu fico menos. Então olha lá, ele não proíbe de ter riqueza, mas ele aconselha como deve ser um rico, né? Pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar. A maioria dos ricos não são generosos no dar, são avarentos, querem tirar de nós. Quando você aumenta imposto, quem paga é pobre. Estão tirando de nós para dar para quem? Para os que são ricos. Então, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Tem mais? Que acumulem para si mesmos tesouros sólido, fundamento para onde? Para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então não é pecado ter dinheiro, o pecado está no amor que a gente depositamos ao dinheiro. Então, implicações: não é proibição ter dinheiro, já lemos aqui. Não significa que não se possa ter dinheiro, mas que ele não pode ser o dominador ou o Deus da sua vida. Cuidado, você que tem causas grandes,
este ano Deus vai dar muito dinheiro para muita gente. Então você fique atento para que você não coloque o teu olho no dinheiro e fale, vou sair por aí, porque agora eu não preciso mais olhar para a cara daquele palito de fósforo que fica falando comigo todo sábado, todo domingo. Então agora eu vou viver, eu ouvi isto aqui, e a pessoa pagou caro por falar isto. Então, tesouro no céu, Jesus exorta não acumular tesouro na terra, pois são perecíveis, e sim buscar um tesouro no céu, que são eternos, focados em Deus. Terceiro, um chamado à entrega total. A fé cristã exige devoção, submissão total a Jesus como único Senhor. Nós não temos dois senhores, irmão. É Jesus que é o nosso Senhor, e ponto final. Diga, ponto final. Como se manifesta o serviço a outros senhores? Por exemplo, ídolos modernos. Além do dinheiro, qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no nosso coração, um cargo, um filho, um marido, uma mãe, um pai, qualquer coisa, prazeres, ostentação, pode se tornar um ídolo e um senhor, gerando apego e gerando ansiedade. Fique com o teu ídolo, Jesus, irmão. Ele falou, quem quer vir após mim? Você já veio após ele? Então tem que fazer uma coisa, negue-se a si mesmo, porque ninguém pode ir a Jesus sem se negar, porque se eu não negar a minha vontade, eu não estou indo a Jesus. Sabe onde eu estou indo? Dentro de uma congregação. Estar dentro de uma congregação não é estar em Jesus. Estar indo a Jesus é negar a si mesmo e tomar a minha cruz, a minha vida, o que eu tenho que passar, o que eu tenho que viver. A minha cruz é o que eu tenho que viver. Jesus não tomou a cruz dele? Ele falou, quem quer tomar essa cruz aqui? Ninguém quer tomar essa cruz, ninguém quer beber esse cálice que eu vou beber. Ele falou para os discípulos, vocês não querem beber o meu cálice? Ninguém conseguirá beber o meu cálice. Você tem o teu cálice, eu tenho o meu cálice. Então Jesus está falando, tenha Jesus como teu único Senhor. Ídolos modernos, dinheiro, ostentação, prazeres, pode se tornar um ídolo e um senhor, gerando apego e gerando ansiedade. Sistema oposto, a vida materialista e a vida espiritual são um sistema incompatível. Não pode viver plenamente no sistema do mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Ou você vai aborrecer o mundo, ou você vai aborrecer a Deus. Jesus falou através de João, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, espero que todos tenham entendido o que é ter Jesus como único Senhor. Dinheiro, tomara que você tenha muito, mas ele não domine você, como eu já tenho visto gente ser dominada por isso. Que assim seja, assim disse o Senhor. Dá um aplauso a Jesus Cristo bem forte, aplauda o Senhor Jesus. Vamos